Olha, eu não tenho a menor dificuldade em admitir que, pela relevância, urgência e atualidade deste vídeo, eu vou divulgá-lo em todos os canais de expressão de que eu disponho. Bom, eu prossigo também admitindo que não sei pronunciar esse nome que está aí na tela. É algo como. Olha, eu nem vou dizer. Eu prefiro escrever na tela, como eu já fiz, né? E pronuncie você do jeito que você achar melhor. Mas não é a pronúncia do nome que importa, até porque o nome está escrito aí na tela e eu coloquei também a foto da pessoa. O fato importante é a entrevista que ela deu à BBC News. A jovem de 18 anos ficou famosa ao conquistar o papel principal da série de comédia Eu Nunca, da Netflix. Mas nós estamos num mundo em que até mesmo a fama traz muitos dissabores e até riscos de vida. Nessa entrevista à BBC News, a atriz disse que não estava preparada para a onda de ódio que viria a enfrentar na internet. Ela recebeu ataques violentos nas redes sociais, comentários que classificou de nojentos e até ameaça de morte. Tem se afastado das redes sociais com frequência, tentando se resguardar um pouco. Mas, como essas ofensas e agressões se tornaram comuns na internet, principalmente direcionadas às mulheres, ela acabou se tornando embaixadora da ONG Plan International. Segundo a reportagem da BBC News, mais de 14 mil meninas e mulheres jovens na faixa de 15 a 22 anos, de 20 países diferentes, responderam a uma pesquisa recente sobre vivenciar experiências semelhantes na internet. O resultado da pesquisa é, ao mesmo tempo, impressionante e revoltante. Mais da metade das entrevistadas, 58% na verdade, disse ter sofrido ataques ou abusos nas plataformas de rede social. E quase 9 em cada 10 afirmaram ter sofrido vários tipos de assédio, desde o uso de linguagem abusiva e ofensiva até comentários racistas e ameaças de violência sexual. Esse, infelizmente, é um retrato do nosso tempo. E eu vou acrescentar neste meu relato um paralelo que pode até parecer estranho para algumas pessoas, mas tem tudo a ver. O grande número de pais completamente desqualificados que ainda hoje, em pleno século XXI, defende castigos físicos contra os filhos. Eu já escrevi vários artigos sobre esse tema e, inclusive, abordei esse assunto em um dos meus livros que estão na livraria Amazon, o recém-lançado A Pandemia é Eterna e o que vem depois. E por que tem tudo a ver essa comparação? Porque o mundo parece querer cultivar a violência como se fosse algo natural do nosso tempo. E essa violência começa já na infância, apesar de, no caso do Brasil, haver uma legislação bem específica para proteger crianças e adolescentes, incluindo pena de prisão para esses desqualificados pais e mães que cometem violência física contra os filhos, como se isso fosse uma forma de educar. É revoltante o número de crianças que chegam às unidades de pronto atendimento nos hospitais depois de serem covardemente espancadas por canalhas que, numa manobra própria dos covardes, alegam que a criança levou apenas um tombo dentro de casa. Eu já mencionei isso que eu vou dizer agora nos meus vários artigos, mas nunca eu canso de repetir. Existem leis para proteger mulheres, homossexuais, negros e animais da violência. E existem calhordas que acham absurda a existência de leis para proteger exatamente a parte mais fraca e mais vulnerável da sociedade, que são as crianças. Pai e mãe que surram os filhos são fracos, sem moral, que julgam os filhos por aquilo em que eles próprios transformaram os filhos pela incompetência e, muitas vezes, pela falta de caráter ao criá-los. Confundem impor limites com espancar. Ora, obviamente, os comportamentos errados têm que ser corrigidos, mas nunca na base de pancadas.
a alternativa única dos sem moral, que passam a não ter legitimidade nem mesmo para invocar as leis que os protegem de violência como adultos, uma vez que preceituam violência contra os próprios filhos. Essa onda avassaladora que se vê de ódio em sociedade e na internet é produto exatamente dessa cultura de ódio plantada pelos canalhas desde a infância. Porque, obviamente, uma criança espancada aprende exatamente o que não deve aprender: recorrer à violência para obter o que pretende. O fanatismo religioso, outro vício destruidor das pessoas que citam a Bíblia até para tentar justificar violência contra crianças, interpretando a seu modo, de forma totalmente distorcida, esses preceitos bíblicos, apenas contribui para esse horrendo cenário. Esses pseudo-religiosos de péssima cultura e parco conhecimento certamente ignoram que a Bíblia possui milhares de traduções, o que por si só já a torna imperfeita, ainda mais quando os calhordas acrescentam suas próprias interpretações para aquilo que leem, viciados ainda por seu conhecido analfabetismo funcional. Uma prova inquestionável disso foi a pregação de violência contra as crianças a pretexto de ensino nas escolas, absurdamente alardeada exatamente por um ministro que se diz pastor, ou, como eu prefiro dizer, um sinistro que se diz pastor. No empreendedorismo digital, que não é tema deste canal, mas vale a pena comentar, um dos chamados gatilhos virtuais ou gatilhos mentais é o da reciprocidade. Recebemos aquilo que oferecemos. Se oferecemos carinho, amor e civilidade aos nossos filhos, é isso que recebemos em troca. Se oferecemos violência, não podemos nos iludir em achar que eles não devolverão violência a toda a sociedade, além de se tornarem vítimas da baixa autoestima que tende a prejudicá-los por toda a vida. Pais que espancam os filhos e chegam ao absurdo de dizerem que isso é amor, nada mais são do que cultivadores de personalidades distorcidas e doentias que podem resultar em relacionamentos abusivos quando essas crianças se tornarem adultas, diante dessa perniciosa mistura do conceito de amor associado a ódio ou a violência. E é nisso que a sociedade vem se transformando em dimensão global. Violência nas ruas, violência na política, violência contra os desiguais, violência entre os países, violência na família, com a violência sendo cultivada dentro de casa. Eu deixo aqui o meu mais veemente repúdio a essa pregação da violência no lar, escudo onde se escondem os indignos e os incompetentes. E eu costumo chamar as coisas pelos nomes, pois não vou apelar para a hipocrisia a ponto de não dizer com todas as letras: quem espanca crianças é um criminoso. Basta conhecer a lei para saber disso. E se, além disso tudo, leva a criança ao pronto-socorro, fingindo que o estado lastimável, deplorável em que ela se encontra foi uma decorrência de uma simples queda, não passa de um canalha da pior espécie.